Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir a Deus e ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, proteja a cada um de nós nesta noite e nos dê a graça de aprendermos mais sobre aquilo que está na tua doutrina que colocastes nesses 2000 anos de igreja, para que a gente possa aprender e levar para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, para que possam se converter, mudar de vida e alcançar a vossa salvação que oferecestes a todos nós na cruz. Senhor Jesus, abençoe e ilumine a cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que você esteja bem, na paz de nosso Senhor. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro, eu peço a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor, nos ajude a evangelizar, compartilhe os nossos vídeos, você que gosta dos meus vídeos, me ajude aí compartilhando com outras pessoas. Quanto mais pessoas se inscreverem, mais o canal cresce. O canal crescendo, a gente pode alcançar o maior número possível de pessoas. Deixe o seu like para ajudar o canal, deixe o seu comentário, sua pergunta. Eu não me incomodo. Pode até ser crítica, você pode até discordar de mim e nós vamos aí conversar numa boa, tá? Desde que não sejam palavras de baixo calão, ofensivas, de xingamentos. Dentro do respeito, estamos aí para conversar, ok? Então, gente, nós estamos estudando o Catecismo da Igreja, que é a nossa regra de fé. É tudo aquilo que a Igreja tem para nos ensinar nesses 2000 anos, que o magistério da Igreja interpreta da tradição e da Bíblia e coloca para nós. Por isso que nós já estudamos o credo, já estudamos a liturgia e agora estamos estudando os sacramentos. Já passamos pelo batismo, graças a Deus, pela crisma, pela Eucaristia e pela confissão. Já estudamos 4 sacramentos. Olha que bênção. Faltando 3, são 7. Hoje nós vamos dar início a mais um sacramento. Na aula passada, nós terminamos o sacramento da confissão, que a igreja chama de sacramento de cura. Então terminamos no parágrafo 1484. Do 1485 até 1498 é resumo. Eu pedi para você ler em casa, para você reforçar, que aqui eu não leio para não ficar cansativo. E hoje nós vamos então dar início ao 5º sacramento, que também é considerado um sacramento de cura. Mas muito mais cura espiritual do que cura física. Pode ser cura física? Pode. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Mas é muito mais a cura espiritual. Inclusive, este sacramento, ele mudou de nome. Depois do Concílio Vaticano II, que foi o último concílio da Igreja, a Igreja decidiu mudar o nome. O sacramento é o mesmo, só que a Igreja mudou o nome. Por quê? Antigamente, como se chamava antigamente? Antes do Concílio Vaticano II. Esse sacramento chamava-se extrema unção. A gente vê isso nos filmes. Eu gosto muito de filme, então eu vejo muito filme. Então nesses filmes antigos a gente vê, chama o padre para dar extrema unção. Nas novelas antigas. Porque o povo tinha esse costume, né? Vamos chamar o padre para ele dar extrema unção. Hoje não, hoje o nome é unção dos enfermos. Por que a igreja mudou o nome? Porque é um sacramento maravilhoso. Só que as pessoas tinham um entendimento totalmente errado deste sacramento. Então, primeiro eu tenho que explicar isso, fazer uma introdução, antes da gente entrar no catecismo. Por que então que a igreja mudou de extrema unção para unção dos enfermos? Veja, antigamente as pessoas tinham uma ideia errada deste sacramento e tinham até medo de receber esse sacramento. Eu não vou chamar o padre porque esse sacramento quer dizer que eu vou morrer. É para matar, é para a pessoa morrer. Não, não é para a pessoa morrer. O sacramento é para curar a pessoa.
Curar espiritualmente e, se Deus quiser, também fisicamente. Agora veja, isso depende de Deus, não depende de nós. A vida pertence a Deus. Não adianta, gente. A nossa vida pertence a Deus. Até quem não acredita em Deus. A vida do ateu também pertence a Deus. O fato dele não acreditar em Deus não importa. Deus nos deu a vida, então Ele tira. Então, a unção dos enfermos é para curar a pessoa espiritualmente. Agora, fisicamente vai depender de Deus. Agora, até mesmo a cura espiritual depende de Deus. Para quê? Para que é a cura espiritual? Até mesmo para você suportar os momentos de doença, de um sofrimento muito grande, e para te preparar para a morte. O catecismo diz isso. O sacramento, ele te dá força, se for da vontade de Deus da gente morrer, que a gente morra na graça de Deus, na amizade de Deus. Então isso tudo nós vamos estudar, isso tudo nós vamos ver, você vai entender melhor e você não vai ter medo de receber esse sacramento, que é uma maravilha, é uma bênção, que até isso hoje se perdeu. As pessoas hoje já não chamam mais o sacerdote quando tem uma pessoa doente na família. Agora, nós vamos explicar tudo isso. Não é qualquer doença. Estou com uma dor de cabeça e vou chamar o padre. Também não é assim. É uma doença grave que tem perigo de morte. É isso que o catecismo vai nos ensinar. Agora, a cura ou não, seja física, seja espiritual, não depende de nós, depende de Deus. Mas então o sacramento, ele vai te dar força para você enfrentar até mesmo a morte, se for o caso. Você não vai ter desespero, você não vai. Todos nós temos um pouco de medo da morte, mas o sacramento pode até tirar um pouco desse medo da morte que nós temos. Por que, gente, que os santos não tinham medo de morrer? Pegue a vida de todos os santos, a começar na Bíblia, por São Paulo. Eu quero morrer para estar com Cristo. São Paulo chega a dizer isso. Eu queria morrer para estar com Cristo, São Paulo diz. Gente, pega todos os santos, a vida deles aí, você vai ver. Nenhum deles tinha medo de morrer. Os primeiros cristãos davam a sua vida por Cristo. Depois os outros santos a mesma coisa. Eles não tinham medo de morrer. Mas todos eles chamavam um padre para se confessar. Muitos recebiam as duas coisas ao mesmo tempo. E a igreja ensina isso. Se você estiver lúcido, se você está doente, acha que vai morrer, se você está lúcido, chama o padre. Você pode fazer a confissão e depois receber a unção. Você vai receber 2 sacramentos ao mesmo tempo. E Deus vai te preparar até mesmo, se for o caso, para você morrer, como os santos fizeram. Por que os santos foram para o céu? Porque eles receberam os sacramentos, a confissão. Muitos se confessaram, receberam a unção e morreram. Então, não tiveram mais tempo de pecar. Então, gente, se você receber a unção e você não pecar mais, você vai para o céu direto. Então, gente, é uma maravilha a unção dos enfermos. Então, não é para você morrer. Agora, se Deus achar que está na sua hora, porque, gente, se chegou a nossa hora, não adianta espernear. Todos nós temos a hora. Deus sabe a hora que eu vou morrer? Deus sabe, porque Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Claro que a minha morte vai depender de mim também, claro. Se eu viver uma vida toda errada, né, viver uma vida desregrada, eu vou morrer mais cedo. Mas Deus sabe que eu vou escolher essa vida, porque Deus é onisciente, eu tenho liberdade. Eu tenho livre-arbítrio para escolher o bem ou o mal. Deus sabe o que eu vou escolher, porque Deus lê o meu pensamento. O diabo não lê meu pensamento, mas Deus lê. Então, através daquilo que eu vivo e daquilo que eu escolho para a minha vida, Deus sabe a hora que eu vou morrer. Mas não existe destino. E nem predestinação. Eu nasci com destino e predestinado. Não, não é isso. A minha vida vai depender de mim, das escolhas que eu faço. E Deus vai respeitar isso por causa da minha liberdade, mas por Deus ser onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Ok? Então a nossa vida, gente, pertence a Deus. Então, mas o sacramento é para nos dar força, para a gente continuar lutando nesse vale de lágrimas que é a nossa vida. E aqui, gente, é passageiro, aqui é de passagem. Então nós temos que nos preparar para a vida eterna, e o sacramento é para isso.
Então agora que eu fiz essa pequena introdução do sacramento da unção dos enfermos, que também é um sacramento de cura, então vamos aí para o catecismo, no parágrafo 1499, diz assim: pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros. Quem são os presbíteros? Os sacerdotes, os padres. A gente chama padre porque ficou mais popular. Padre quer dizer um pai espiritual, mas a palavra correta é presbítero. É sacerdote, é o sacerdote do Deus Altíssimo, diz lá a Sagrada Escritura. Ok? Então a gente fala padre, porque ficou mais popular, mas a palavra correta é presbítero, ok? E pela oração dos presbíteros, a igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor, sofredor e glorificado, ou seja, Jesus. Então, quando a gente está sofrendo com alguma doença, com alguma enfermidade, por isso que os santos olhavam para o crucifixo quando eles estavam doentes. Para quê? Para a gente lembrar que a gente está sofrendo assim como Jesus sofreu. E Jesus não tinha pecado. Então eu fico bobo com essas pessoas que sofrem e ficam murmurando, ficam reclamando. Eu fico sempre brincando aqui com a minha mãe. Mãe, sofre na fé. Todos nós temos dores. Todos nós temos aflições, tribulações. Eu tenho um livro, eu não, né? Eu já li um livro maravilhoso sobre isso, Sofrendo na Fé. Sofrimento faz parte da vida. Agora a gente não pode ficar reclamando e murmurando. Aí o sofrimento é dobrado. Então eu tenho que unir o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo. Gente, Jesus não tinha que passar por sofrimento nenhum, que ele não tinha pecado. Agora, e eu e você? Você tem calo no joelho? Eu não tenho. Se você tiver calo no joelho, aí tudo bem, você pode reclamar. Porque, gente, se Deus fosse olhar para a nossa miséria, para os nossos pecados, a gente já tinha morrido há muito tempo. Porque o salário do pecado é a morte. A gente já era para ter morrido. Quantos pecados nós já cometemos até hoje na vida? E Deus é paciente conosco. Então, se Jesus, que era santo, que não tinha pecado nenhum, passou por tanto sofrimento, lê Isaías 53, você vai ver. Veja o filme A Paixão de Cristo, você vai ver. Tem gente que, não vou ver o filme, que aquilo ali é mentira. É mentira? Foi muito pior do que aquilo ali. Muito pior. Lê Isaías 53, ele foi massacrado pelos nossos pecados. Ele já não tinha nem feição mais. Foi muito pior do que aquilo que o filme mostrou. Lê Isaías 53, você vai ver. Então, se Jesus passou por tudo isso, nós não vamos passar pelo sofrimento? Claro que vamos. Então, una o seu sofrimento a Jesus, a cruz de Cristo. Se você sofrer com Cristo, você vai ser glorificado com Ele. Está lá na palavra. Então, não existe, gente, salvação sem cruz. Não existe ressurreição sem passar pela morte. Então, o sacramento da unção dos enfermos é para você entender tudo isso. Para que os alivie, olha aí, então é para aliviar o seu sofrimento. Às vezes não vai aliviar o seu sofrimento físico, mas vai aliviar o seu sofrimento espiritual. Você vai ter resignação, você vai sofrer na fé. Se você realmente for um cristão verdadeiro. Para que os alivie e salve. Então é para salvar sua alma. Então não adianta nada. Se você não se arrepender dos seus pecados, fazer uma boa confissão, aí você não pode receber a unção dos enfermos. Por isso que você tem que chamar o padre, se você estiver lúcido, para você fazer uma boa confissão e depois sim você receber a unção. Porque você não pode receber a unção estando em pecado mortal. Aí não. Aí a unção não vai valer nada para você. Porque é para te salvar. Mas para você ser salvo, você não pode ter nenhum pecado na alma. Muitas vezes Deus castiga o corpo para salvar a nossa alma. Sabia disso? Deus castiga o corpo para salvar a nossa alma. Exorta-os mesmo a que livremente, ok? Porque nós somos livres, nós temos livre-arbítrio, já expliquei, se associem à paixão e à morte de Cristo. Aquilo que eu já expliquei. E está lá na Bíblia, Colossenses 1, 24. Eu completo no meu corpo, na minha carne, o que falta a paixão de Cristo. Ou seja, agora eu tenho que fazer minha parte.
Jesus já fez a parte dele, já sofreu, já morreu na cruz. Agora eu tenho que fazer a minha parte. Sofrer pelos meus pecados e pelo pecado do mundo. Eu já expliquei isso, vou explicar de novo. Eu não sofro só por causa do meu pecado, é pelo pecado da humanidade inteira, que cai em cima de todos. Então eu tenho que me unir ao sofrimento de Cristo. Aí o sofrimento ele vai ser mais aliviado, como diz aqui. E contribuem para o bem do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Somos nós, a igreja. No Antigo Testamento era Israel. Agora nós somos sucessores de Israel pelo batismo. É a igreja. Nós somos o povo de Deus, o povo escolhido. Então é o que eu estou falando. Pela igreja nós somos uma comunhão. É a comunhão dos santos. Então nós somos comunhão nas alegrias. É igual casal. O padre não fala lá como o casal vai se casar? É na alegria e na tristeza. Não é só na alegria. É muito fácil. Se você for amar sua mulher e seu marido só na alegria, é fácil demais. Mas não. É na alegria e na tristeza. A igreja é a mesma coisa. Nós vamos nos alegrar com aqueles que se alegram, está lá na carta aos Coríntios, mas também nós vamos, né, os sofrimentos com aqueles que sofrem. Então, gente, a igreja é um corpo e nós somos membros. Então, se um membro sofre, todos nós vamos sofrer. Se você cortar um pedacinho do seu dedo, o corpo todo vai sentir. Entendeu? Então, a unção dos enfermos também é para isso. Para nós termos todas essas compreensões. Ok? É muito bonito. Isso que o catecismo nos ensina. E quem explicou isso foi aquele documento do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, lá no capítulo 11. Depois você pode ler lá. Ok? Esse é o parágrafo 1499. Agora vamos para o parágrafo 1500. Os fundamentos do sacramento da unção dos enfermos na economia da salvação, ou seja, na parte teológica. Teologicamente, aonde está, não é, na Bíblia e na tradição, falando sobre a unção dos enfermos. Tem muitos textos da Sagrada Escritura que falam sobre isso. No Antigo Testamento, simbolicamente, e no Novo Testamento, onde, né, vai haver todos os 7 sacramentos nasceram da cruz de Cristo. Então vem do Novo Testamento. Então o antigo era prefiguração. Ok? Então vamos ver aí, no parágrafo 1500, como que se dava isso. A enfermidade na vida humana. O que é enfermidade? Pode ser uma doença, pode ser uma tribulação, pode ser uma tentação. Ninguém está livre disso. É só você ver a vida dos apóstolos. É só você ver a vida de São Paulo. Gente, São Paulo tinha uma enfermidade, um espinho na carne, que ele pediu 3 vezes a Deus para tirar dele e Deus não tirou. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Leia lá. Ele diz: eu pedi 3 vezes a Deus e Deus não tirou essa enfermidade. Nós não sabemos o que é. É alguma coisa que ele tinha, ou era uma doença, ou alguma coisa ele tinha. Mas Deus não tirou dele. E isso quer dizer o quê? Que Deus não vai curar todas as doenças. Então esse povo aí que fica prometendo, vem aqui que Deus vai te livrar de todas as doenças. É mentira, isso é charlatanismo. Que Deus não vai curar tudo de todos. Se Deus curar, amém, aleluia. Mas Deus não vai curar todo mundo. Se fosse assim, ninguém morria. Então, cuidado com esses falsos profetas aí que ficam falando que você vai ser curado de tudo. Não vai, ele está te enganando. Então vamos lá. A enfermidade e o sofrimento tá ligado, tá vendo? Sofrimento e enfermidade, ou seja, doença, tá ligado. Então enquanto a gente estiver vivo, enquanto a gente estiver nessa vida, nós vamos sofrer e nós vamos ter doença. Ou você vai pegar uma gripe, ou você vai pegar alguma coisa, você vai ficar doente. Porque isso é consequência do pecado. Se você não pecar, você não vai ter doença, mas você vai pecar. Alguma vez você vai pecar. Então você vai ter sofrimento, você vai ter enfermidade. Isso é o quê? É lá do pecado original. A nossa natureza ficou enfraquecida, ficou doente. Então a enfermidade e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana, consequência do pecado de Adão e Eva, pecado original. Então desde que o pecado entrou no mundo, tem sofrimento e tem enfermidade. Na doença,
O homem, ou seja, o ser humano, experimenta a sua impotência. Então, às vezes, é o que eu falo. Muitas vezes Deus deixa a gente adoecer. Não é Deus que manda a doença, não. A doença não vem de Deus. Se fosse assim, Jesus não curava tanta doença. A doença não vem de Deus, não é culpa dele, mas muitas vezes ele permite, como permitiu São Paulo, como permitiu Jó. Gente, Jó ficou leproso dos pés à cabeça. Ele queria morrer. Várias vezes ele pediu para morrer. Por quê? Porque Deus permitiu que ele tivesse. Deus só falou pro demônio, ó, você só não vai matar ele, mas o resto você pode fazer o que você quiser. E o demônio botou Jó da lepra dos pés à cabeça. Então, gente, não adianta. Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas uma hora você vai sofrer, uma hora você vai ter uma doença. Porque nós somos pecadores. Não existe aquele que não peca. Então, se você peca, você vai ter doença. Então, é desde o começo do mundo. Uns mais, outros menos. Mas todos nós vamos ter sofrimentos, vamos ter enfermidades. Para quê? Para a gente provar que nós não somos nada. Que nós dependemos de Deus. É por isso que eu não acredito no ateísmo. Eu, particularmente, não acredito que uma pessoa seja ateu. Eu não acredito. E quando ela está doente, quando ela está com câncer, ela não pensa em Deus? Eu duvido. Eu duvido que essa pessoa não pense em Deus. Duvido. Quando ela está lá sofrendo com aquele câncer, com aquela doença, está dentro de um avião está caindo. Duvido que ela não pense em Deus. Duvido. Mas por que a pessoa fala que é ateu? Por conveniência. Não é que Deus não existe. Ele sabe que Deus existe. Mas por quê? É conveniente Deus não existir. Porque se eu falar que eu sou ateu, eu posso viver a vida que eu quiser. Agora, se eu sou cristão, aí eu tenho que viver de acordo com a lei de Deus. E muita gente não quer isso. Então eu sou ateu, então eu faço o que eu quero. A lei é mesmo que faço. Então o sofrimento faz a gente também pensar que nós somos barro, nós somos pó. Que eu necessito de Deus, até mesmo para minha cura. Quantos não foram a Deus por um sofrimento? O povo não fala? Ou você vai a Deus pelo amor, ou você vai pela dor. O certo é você ir pelo amor. Mas quantos não vão pela dor? Precisa passar por um sofrimento muito grande para buscar Deus. Seus limites e sua finitude. Ou seja, eu vou morrer. Então, aquela doença também me faz pensar que eu vou morrer. Porque tem gente que não pensa que vai morrer. Vive uma vida totalmente desregrada, né, só pensando nos prazeres mundanos, que não para pensar que essa pessoa vai morrer. Então, muitas vezes a doença vem para eu pensar, gente, eu vou morrer. E se eu vou morrer, eu preciso de Deus. Porque se eu morrer sem Deus, eu vou para o inferno. Eu tenho que falar a verdade aqui, eu não posso esconder nada de ninguém. Se eu viver de qualquer jeito sem Deus e eu não me arrepender e eu morrer, eu vou para o inferno. E eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu posso viver 100 anos, mas eu posso viver 20, eu posso viver 30. Eu estou com 42 anos, eu não sei quanto tempo eu vou viver. Então eu tenho que pensar, um dia Deus vai me chamar. E como que eu estou vivendo a minha vida? Então muitas vezes o sofrimento é para isso. Para a gente ver qual é o nosso nada. E que eu preciso de Deus. Ok? Toda doença pode fazer-nos entrever a morte, ou seja, pensar na morte. E nós temos que pensar na morte. E os santos pensavam na morte. No dia de finados eu vou fazer um vídeo curto sobre isso. Tá? Para a gente poder pensar na nossa vida, na vida eterna. Porque o que é a morte? É a vida eterna. Então a doença também é para isso, a enfermidade também é para isso. Tem gente que só pensa nisso quando está com 60, 70 anos. E se eu não chegar até lá? Quando eu estou novo, eu só quero saber de prazer, de curtir a vida. Mas e se Deus me chamar? Eu não sei se eu vou viver 60, 70 anos. Então nós temos que pensar desde já. Então muitas vezes Deus manda o nosso sofrimento para baixar a nossa bola. Esse é o parágrafo 1500. Agora é o parágrafo 1501. A enfermidade pode levar a pessoa à angústia. Então, não é só a doença física. Hoje tem a doença espiritual. Tem depressão, tem ansiedade, tem síndrome do pânico. E isso aí, gente, hoje está mais em voga do que
as doenças do corpo. As pessoas hoje, gente, estão sofrendo na alma, mais do que no corpo. O que é depressão? O que é ansiedade? O que é síndrome do pânico? É a doença da alma. É a alma que está doente, não é o corpo. Muitas vezes o corpo pode somatizar isso, ok? Mas o nosso sofrimento, gente, é aqui, ó, é na cabeça e é no coração. É mágoa, é ressentimento que a gente guarda. E isso tudo causa câncer. Mágoa que não é... Se você guarda mágoa dentro do seu coração, se você guarda ressentimento dentro do seu coração, ódio, vingança, tudo isso vai causar um câncer em você. Isso vai formar um câncer. Outra coisa, a tristeza. O livro do Eclesiástico diz bem claro, a tristeza matou a muitos. E o que é depressão? Buraco. É tristeza, você não quer fazer nada, você não quer ver ninguém, você não quer comer, você não quer fazer nada. É o que é isso? É tristeza. Mas é a tristeza do corpo? Não, é a tristeza do espírito, da alma. Você não quer rezar, você não quer nada, você não quer mais nada. Então não é só a enfermidade, não é só física, também é espiritual. Leva a pessoa à angústia. Jesus teve angústia. Jesus teve tanta angústia que suou sangue. Só quem disse isso foi São Lucas, que São Lucas era médico. Então Jesus teve uma angústia tão grande lá ali no Monte das Oliveiras que ele suou sangue. Alguma vez você suou sangue? Eu nunca suei sangue. Então a angústia de Jesus foi muito pior do que a nossa. Mas ele sofreu angústia e ele não tinha pecado. Mas ele estava ali com o meu e o seu pecado nas costas dele. Por isso que na cruz ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? E muitas vezes a gente, quando está depressivo, a gente fala a mesma coisa. Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor deixou eu passar por isso? Mas Deus pode te tirar também do buraco. A fechar-se sobre si mesmo é depressão. Gente, isso tá, os salmistas, a gente vê vários salmistas depressivos. Na minha angústia, clamei a Deus. Isso é o quê? Depressão. Então isso não é brincadeira. Tem gente que fala que quem está depressivo, isso é doença, é brincadeira. Não, não é brincadeira, não. Sobre si mesma e às vezes ao desespero. Gente, tem gente que leva tão desespero que se mata. Por que hoje a igreja reza por aquele que tirou a sua vida? A igreja hoje manda rezar. Antigamente a igreja não rezava. As pessoas diziam que iam até para o inferno. Por que a igreja não diz isso? Porque a igreja entendeu que uma pessoa depressiva, ela chega num desespero tão grande que ela tira a sua própria vida. Então você não pode julgar. A gente não sabe. Entre o último momento de vida de uma pessoa e Deus, só quem sabe é a pessoa. O desespero e a revolta contra Deus. Quantos se revoltam contra Deus num sofrimento? Porque não tem fé. Por isso que eu falei, sofrendo na fé. Porque se você não sofrer na fé, você vai sofrer no desespero. Aí o sofrimento é dobrado. Quem que não sofre? Você conhece alguém que não sofre? Eu não conheço. Pode ser pobre, pode ser rico, branco, negro. Não importa. Uma hora a gente vai passar por um sofrimento, vai passar pela doença. Mas também pode tornar a pessoa mais madura. Quem dera que isso acontecesse conosco. Se aquele sofrimento te faz mais forte, agora se você não aprende, Deus vai mandar outro. Até você aprender. Olha o que o catecismo está dizendo, para te tornar uma pessoa madura. Madura na fé. Então, se você passou por um sofrimento, mas você não aprendeu com esse sofrimento, Deus vai mandar outro. Mandar não, permitir outro. Até você aprender. Quando você aprender, aí sim, agora sim. Agora você já sabe por que você está sofrendo. Nunca pergunte por que eu estou sofrendo. Para quê? O que Deus quer com esse sofrimento? Ofereça. Faça essa pergunta para Deus. O que eu posso tirar de bom desse sofrimento? Não do sofrimento em si, porque a doença, já falei que não vem de Deus, o sofrimento não vem de Deus. Mas o que eu posso aproveitar isso para a minha salvação e para a salvação do mundo, das pessoas da minha família? Ofereça o seu sofrimento também. Isso é salvífico, isso salva.
E a igreja ensina que isso pode ser até um purgatório aqui na Terra. Porque o que é purgatório? Você se purificar. E você muitas vezes se purificar pelo sofrimento. Qual sofrimento? Da alma que dali ela quer ir para Deus e não pode. Isso causa sofrimento. Então, o nosso sofrimento aqui em vida já pode ser um purgatório aqui em vida mesmo. Mas também pode tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir, é um dom do Espírito Santo, discernimento, em sua vida o que não é essencial. Gente, isso aí a gente tinha que gravar, riscar isso no catecismo, e isso tinha que ser um lema de vida para nós. O que é essencial na sua vida? Você já reparou que nós temos muita coisa que nós não necessitamos para viver? Bens materiais. Eu já falei, não tem nada a ver você ter bens materiais, sua casa, carro, mas você só não pode ser apegado àquilo ali. Se aquilo ali passa a ser essencial para você, se você perder aquilo ali, pronto, você fica doente. Prepare para as coisas boas e também para as coisas ruins. Agora, se aquilo ali não é essencial para a sua vida, teve um filósofo, né, que falou isso, né? O essencial é invisível aos olhos. Felicidade, gente, não pode amassar. Se você está com a sua felicidade no seu carro, se ele amassar, a sua felicidade vai amassar junto com o seu carro. Entendeu? Então, felicidade não pode amassar. Então, você tem que saber o que é essencial para a sua vida. O que eu não posso abrir mão? Então, isso aí você tem que pensar. Para voltar-se àquilo que é essencial. No dia que você viver a sua vida para aquilo que é essencial para você, você vai ser muito mais feliz. E você vai sofrer muito menos, porque você não vai ser apegado a coisas que você sabe que aquilo ali não vai te levar a sua felicidade plena. Pode te dar um pouco de felicidade naquele momento. Por isso que o prazer não é essencial, o ter não é essencial para a sua vida, o dinheiro, o poder. Por que essas coisas não nos saciam? Porque dá aquele momento de felicidade, mas depois fica um vazio. Por que tantas pessoas vazias? E pessoas com dinheiro, artistas. Você vê, eu não tenho inveja nenhuma de a maioria desses artistas. Você vê que são pessoas vazias. E com dinheiro, com fama, com sucesso. Mas não tem a paz, não tem Deus. Você vê que não tem. Você pega pessoas ricas, você vai nos bairros ricos, você não vê que aquelas casas maravilhosas, não tem ninguém morando, não tem criança correndo. Olha aí. O que adianta ter esse casarão e não tem ninguém morando, tá lá pegando poeira? Eu conheço várias casas que estão assim. Não tem ninguém lá morando. Esses artistas, quando morrem, fica pro governo. A casa da Hebe Camargo, gente, ficou pro governo. A casa do próprio Silvio Santos, a mulher dele já está pretendendo vender. Então, gente, isso não o que é essencial para nós? Deus, em primeiro lugar, o amor a Deus e o amor ao próximo. É isso que Jesus disse. Isso aí, a traça não corrói, o ladrão não rouba. Por quê? Porque você está olhando para cima, você está olhando para aquilo que é maior do que você. O amor a Deus e o amor ao próximo. Agora, essas coisas que são passageiras, isso aí não traz felicidade plena. Não raro, a doença provoca uma busca de Deus. Olha aí. Então, muitas vezes a pessoa não busca Deus no amor, vai buscar na dor. Por isso que às vezes Deus permite a doença. A busca de Deus e um retorno a Ele. Às vezes a pessoa até já teve um encontro com Deus, vivia com Deus, aí depois se afastou. Aí foi viver a vida mundana. Aí precisa passar por uma doença, por um sofrimento para retornar para Deus. Se essa pessoa ainda tiver a graça em vida, ótimo, maravilhoso. Então, gente, o catecismo ele já começa, antes de falar em si, do sacramento em si, ele vai lá
no fundo da questão, né? Ou seja, na enfermidade e na doença. Por quê? Porque para você receber o sacramento, você precisa estar com uma enfermidade grave ou em perigo de morte, como eu falei no começo. Não é qualquer doença que você vai receber a unção dos enfermos, não. E se a pessoa está lúcida, ela vai se confessar primeiro, para depois receber a unção. Se ela não tiver mais lúcida, se ela tiver em coma, aí não tem mais como se confessar, mas ela pode receber a unção. Ok? Então, gente, isso é só o começo. Nós vamos continuar na próxima aula. Ok? Então nós vamos continuar e nós vamos ter bastante aulas aí sobre a unção dos enfermos. Tá bom? Então nós vamos ter aí algumas aulas e eu tenho certeza que você vai entender bem sobre o que o catecismo vai nos ensinar sobre esse sacramento maravilhoso que é a unção dos enfermos. Ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.